Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5,16, diz assim a palavra: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu quero, assim, traduzir da seguinte forma: andem no espírito e jamais realizarão os desejos da carne. Quando ele diz aqui, não cumprirão a cobiça da carne, esse não aqui no original é enfático, é não, não. São duas palavras negativas que dão a ideia de andem em espírito ou andem no espírito e não cumprirão ou realizarão ou executarão os desejos da carne. E jamais executarão os desejos da carne. Irmão, o maior inimigo do cristão, sabe quem é? Ele mesmo. Perguntaram para Moody certa vez, qual o maior impedimento para a obra? Ele disse, o obreiro. Da outra vez perguntaram para ele, quem é o seu maior inimigo? Ele disse, eu mesmo. O maior inimigo do cristão é ele mesmo. A maior batalha travada é contra si mesmo. Há dois princípios, duas forças, duas naturezas habitando dentro de nós. Isso é exclusivo do cristão. Só o cristão é assim. Dois princípios, duas forças, duas naturezas habitando entre nós. O versículo diz, o espírito e a carne. Esses dois princípios estão em nós, estão no texto. O Espírito Santo e a carne. Vocês sabem que a carne, na maior parte das vezes na Bíblia, a carne significa a natureza humana pecaminosa. Nem precisava botar o pecaminosa, né? Que a natureza humana é pecaminosa, mas só para a gente dar uma ideia. Então, a carne é a nossa natureza pecaminosa. Isso é a carne na Bíblia, não tem nada a ver com o corpo. O corpo é o meio pelo qual os nossos pecados são realizados. Mas a questão toda é realmente a nossa natureza pecaminosa. A batalha interior vem dessas duas inclinações. Olha o verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que vocês não façam o que querem. Como Paulo diz em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa luta interior que existe dentro de nós, e graças a Deus por ela, porque se ela existe é porque você é cristão, ela é da tua natureza contra a natureza divina, vamos dizer, o espírito. Então o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, de modo que vocês não conseguem fazer o que vocês querem fazer. E fica aquela luta. A carne quer fazer e o teu espírito, usado pelo espírito, diz não. E o espírito quer fazer e a carne diz não. Então é uma luta muito grande. E a gente vai ver em primeiro lugar a maldade da carne. Vamos dar uma olhada na maldade da carne. Carne, toda vez que eu falar carne, traduza natureza humana, pecaminosa. A maldade da carne, veja no versículo 19, que o apóstolo Paulo vai elencar aqui vários aspectos da nossa natureza, porque as obras da carne, ele fala, obras, quer dizer, as ações, as atitudes da carne, isso é, nossas obras, tá? Não, quando você pensar na carne, não separa ela de você, você é a carne. Então essas são as obras que você realiza, que eu realizo, ou que já realizei.
com mais frequência ou mais habitualmente do que hoje, sendo cristão. Então ele coloca assim, divide em alguns departamentos essa maldade da carne. A primeira é a seguinte: imoralidade. Olha o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele fala de 3 relacionadas à imoralidade: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, que eu vou explicar mais uma vez, né? Na cabeça de muita gente, prostituição é o quê? Fazer sexo por troca de dinheiro, não é? Mas não é isso só. Na Bíblia, prostituição é todo sexo realizado fora de um casamento. A pessoa não está casada e comete um ato sexual, é prostituição. E tem 2 palavras para essa prostituição: fornicação e adultério. Fornicação, sexo entre solteiros; adultério, sexo entre pessoas casadas com outras pessoas. Então ele começa dizendo que as obras da carne, as obras da nossa natureza pecaminosa, elas se constituem em imoralidade. Prostituição, segundo que ele fala, impureza, é uma palavra geral, né, para falar de tudo que não é puro, e o sexo fora do casamento não é puro. O sexo dentro do casamento, realizado, né, de uma maneira razoável, desde que não seja sadomasoquismo, o sexo dentro do casamento é puro. Fora do casamento é impureza. E não é impureza só de prática, mas impureza de mente. E aí ele fala também em lascívia. Lascívia são desejos impuros, desejos indecentes, sensualidade. Sensualidade que é tão divulgado no mundo, né? É tão elogiado, sensualidade. Sensualidade é um grave pecado que o cristão deve estar longe. Uma irmã, deixa eu falar para vocês, irmãs, uma irmã jamais deve se vestir de maneira sensual, de forma nenhuma. Uma irmã deve se vestir de tal maneira que se torne cobiça para alguém pecaminoso. Cobiçada, a irmã jamais, isso é uma tendência da mulher, que a mulher cristã deve combater aquele desejo de ser vista, de ser admirada, de ser até cobiçada. Isso deve sair completamente da ideia da mulher cristã. Não é que ela não possa se vestir bem, mas ela não deve ter essa ideia: se eu colocar essa roupa, os homens vão me olhar, ou até as mulheres, né? Que hoje está assim. E jamais devemos ter isso. Isso é lascívia e é obra da carne. Segundo o departamento aqui que ele fala, é sobre adoração errada. E isso é muito sério. Olha o versículo 20. Idolatria e feitiçarias. Ele fala. Idolatria é adorar a Deus, um Deus que não existe. Feitiçaria é a coisa mais baixa que você pode imaginar em termos religiosos. Feitiçaria é praticamente invocar o diabo. Então aqui ele está colocando que a obra da carne, a obra da natureza humana, é perverter o verdadeiro culto, é distorcer a real natureza da divindade. É a falsa religião. A natureza humana produz falsa religião, em termos de idolatria e feitiçaria, ou qualquer outro tipo de religião. Terceiro departamento aqui, e esse é grande, é enorme, são os maus relacionamentos. E isso é muito importante. Olha, eu queria chamar a atenção disso aqui. Por quê? Porque você pode dizer assim: eu não sou imoral, eu não tenho me envolvido com nenhuma indecência, glória a Deus. Eu não tenho me metido com falsa religião. Claro que não, se você é cristão, você não tem nenhum contato com falsa religião. Mas você pode parar aí e achar que está tudo bem. Só que agora a gente vai ver uma área gigantesca nessas obras da carne, todas relacionadas à convivência, a relacionamento.
tanto com os irmãos na igreja, quanto com o cônjuge, com os filhos, com a família. A gente vai ver aqui como que as obras da carne, como que a nossa natureza humana, ela se torna antagônica, ela se torna odiosa, como diz lá em Tito 3, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É isso que nós somos, por natureza humana. Irmão, basta ver o que está acontecendo no Brasil, que você vai ver que as pessoas se odeiam. Veja o que está acontecendo politicamente no Brasil. É o ódio o tempo todo. Então, a gente pega essa parte aqui, no verso 20, desde a palavra inimizades, e vai até o verso 21. Olha só, verso 20, lá na palavra inimizade. Inimizade não precisa nem explicar, né? Inimizade, porfia, quer dizer disputas. Emulações, quer dizer ciúmes. Iras, pelejas, significa desavenças, dissensões, que quer dizer divisões, e heresias. Só que essa palavra heresia aqui não quer dizer falsa doutrina. Heresia aqui é facções, grupos, divisões. Aí continua no verso 21, invejas, e aí vem o pior de todos, homicídios, né? Tudo isso aqui são problemas de relacionamento, inimizade, inveja, ciúme, todo tipo de ódio direcionado um ao outro. E isso é obra da carne. Portanto, se você não consegue conviver bem em família, a carne está agindo. Se você é dominado pela inveja, a carne está agindo. O ciúme, a desavença, as divisões, as facções, tudo isso é obra da carne. E não é interessante notar que a gente sempre acha que a obra da carne tem a ver só com sexo? Não é? Mas não. Se você não consegue conviver bem com seu marido, sua esposa, é a carne. Não consegue viver bem na família, não consegue viver bem com filhos, não consegue viver bem na igreja, é a carne. A carne está mandando, natureza pecaminosa, maus relacionamentos. Outra área que ele diz sobre a maldade da carne são os chamados vícios destrutivos. Veja o versículo 21, seguindo ali, onde aparece a palavra bebedice, terceira palavra ali, bebedices, glutonarias. Bebedice é embriaguez, e o mundo evangélico está sendo atingido de frente pela embriaguez. Por quê? Porque quando a gente era pequenininho, ensinavam para a gente que crente não bebia. Mas agora, né, com todo o evento da internet, YouTube, todo tipo de pregadores, eles dizem para a gente assim, não, a Bíblia não proíbe beber, a Bíblia proíbe se embriagar. Está certo, está certo. Só que quem consegue beber sem acabar embriagado? Me diga. E estar embriagado, irmão, não é só aquele cara que quer fazer o 4 na rua, já ouviu falar disso? Ah, eu estou bem, aí eu tento fazer o 4, né? Botar a perna na forma de 4 e dizer que está bem. Não, estou andando retinho. Só que a linha reta dele é assim, né? Mas ele diz que está andando retinho. É aquela história do João Canabrava, sóbrio. Então, todo mundo que bebe nunca acha que está embriagado. Quando que você pode dizer que você está bebendo e já está pecando? Não é quando você fica tonto, porque tem gente que bebe 10 caixas de cerveja e não fica tonto. Quando é que você, bebeu um pouquinho de vinho, não tem problema. E quando é que você já partiu para a embriaguez? Sabe quando? Isso pode surpreender você. Quando você começa a ser controlado pelo vinho. Quando você já começa a expressar emoções, sentimentos e ações que você não faz normalmente. Você já está fazendo movido pelo vinho. Como diz o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então não é para se encher de vinho. Então esse negócio de, não, crente pode beber, só não pode embriagar. O que está acontecendo? Nas festas de crente agora, está rolando cerveja.
Bebida, é o que a gente ouve falar. Não estou falando de ninguém aqui, estou falando do mundo evangélico em geral. Festa de casamento de crente rola bebida direto. Rola música do mundo das piores que existem. Porque eles dizem, tudo isso é válido. Mas aqui está, obra da carne é embriaguez. Quando Noé plantou uma vinha e da uva fez o vinho, se embriagou e ficou nu diante dos seus filhos. A embriaguez é uma vergonha. E o crente jamais deveria ser visto embriagado, visto controlado pelo vinho. Embriaguez. A próxima que ele fala é glutonaria, que em outras versões vem traduzido como orgias. Por quê? Porque essa palavra no original, ela significa festas onde eram cometidos excessos. Desses excessos tem a embriaguez, tem a glutonaria e tem o sexo que era feito, é o que a gente no popular conhece como bacanal. Isso era realizado, era a festa de Bacos, daí saiu a palavra bacanal. Baco era o deus do vinho. Então, entre os romanos e os gregos, eles faziam aquelas festas e rolava tudo no meio daquilo. E essas festas estão começando a existir novamente na sociedade. Só que é uma coisa mais velada. Naquela época era aberto. Então ele fala, as obras da carne são esses vícios destrutivos, como vinho, como comer demais. Irmão, comer demais é pecado. E eu acho engraçado que a gente rotula, né? A gente foge da Bíblia e rotula as coisas. Beber demais, beber vinho, ficar embriagado é pecado. Agora, comer demais é normal. Não é. Comer demais é pecado. Comer demais é cobiça, é gula. O negócio está gostoso, está ali na mesa. É de graça. Eu já comi, já estou satisfeito. Mas eu tenho que comer mais, eu quero comer mais, eu tenho que aproveitar, eu vou comer mais, ainda leva para casa. Isso é olho grande, o chamado olho grande. Cobiça, vício de cigarro, por exemplo. Pessoas que fumam e não conseguem parar de fumar. E o vício das drogas, nem se fala. E a gente está numa situação tão grave que existem entre os chamados evangélicos aqueles que se drogam. E ainda falam que se drogam para ver mais o Senhor. Eu não sei, não é o Senhor que eles veem. Não é o Senhor. Então, esses vícios destrutivos, e às vezes, aos olhos de todos inofensivos, como por exemplo o vício da Coca-Cola. Eu já fui viciado em Coca-Cola. Quase me destruiu. Graças a Deus, hoje, refrigerante não mais. Mas existem esses vícios que parecem inofensivos e eles destroem o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nós temos essas obras, a maldade da carne, e o que é mais grave é que o texto nos diz que a prática habitual disso leva o ser humano a perder o céu. Não é isso que Paulo fala? Olha o verso 21. No verso 19, porque as obras da carne são, né? Aí ele elenca o que é, e aí no verso 21 ele fala assim, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que coisa séria. Aí você pergunta assim, peraí, mas nós não temos uma natureza humana pecaminosa? Temos. Não é verdade que às vezes a gente comete essas coisas? É. Mas o que o apóstolo Paulo fala é que aqueles que são habituados a viver assim, não é que ninguém é impecável, o crente não é uma pessoa perfeita. Eu posso ter momentos que eu posso sentir ira, eu posso ter inveja de alguém, eu posso vir a cometer a loucura de ficar embriagado. Eu aqui estou falando nós aqui, podemos
cometer idolatria, quando valorizamos mais alguém do que a Deus ou alguma coisa. Pode ser que cometamos alguma dessas coisas. Agora, ele diz o seguinte: aquele que vive habitualmente nisso, aquele cuja prática de vida são essas coisas, esse não vai herdar o reino do céu. Não entrará no céu. Por quê? Porque é um escravo do pecado, que não foi regenerado, que não é salvo, portanto não entrará no céu. Irmãos, quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê a diferença da Bíblia para o costume dos evangélicos hoje, irmãos, é um abismo muito grande. Porque a gente sabe que os evangélicos hoje estão bebendo, que estão adulterando, que estão fornicando, que estão mentindo, que estão roubando, que estão odiando uns aos outros, que estão fazendo todo tipo de obras da carne e dizem-se servos de Deus, salvos. Mas a Bíblia fala: não, não. Olha para a tua vida, se você faz essas coisas habitualmente, sem arrependimento, sem buscar a santidade, sem se revoltar contra você mesmo, você não pode dizer que tem um lugar no reino de Deus. Existem várias listas como essas na Bíblia. Lista dos excluídos do céu. Então, veja bem, irmão, você diz de você mesmo: eu sou pecador. É uma coisa, eu sou pecador, sou um crente, mas eu sou pecador. Mas eu não vivo no pecado. É diferente. Eu resisto a ele, eu evito ele, eu luto contra ele. É como disse, o espírito cobiça contra a carne, o pecado, e a carne, o pecado, cobiça contra o espírito. Há essa luta dentro de nós, se nós somos cristãos. Se não há luta, não há salvação nenhuma. Então, pessoas não podem viver de forma desavergonhada dentro de igrejas, dizendo ser salvos, porque não são. É o grande engano. Mas o que está acontecendo hoje? Os líderes dessas igrejas estão se calando, e estão permitindo todo tipo de pecado, para não desagradar, para não esvaziar a igreja, para a pessoa não ir embora. Então elas dizem: não, deixa aí, deixa o pessoal ficar aí como eles quiserem, porque quem sabe eles são salvos. Mas o que salva é a palavra. Então, irmão, a maldade da carne. Agora vamos ver aqui a virtude do Espírito, rapidamente aqui, a virtude do Espírito, a bondade do Espírito. Olha o verso 22, que é totalmente contrário ao verso 19 e 21. Mas o fruto do Espírito, quer dizer, o que o Espírito produz na nossa vida, é amor, gozo, que é alegria, amor, alegria, paz. Longanimidade, que significa paciência, benignidade, que quer dizer gentileza, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio, autocontrole. Então veja a beleza do Espírito, veja o que ele produz no crente: amor, alegria e paz com relação a Deus, amor, alegria e paz com relação ao próximo, paz, paciência e gentileza, e com relação, paciência, gentileza e bondade, e com relação a nós mesmos, fidelidade ou fé, mansidão e autocontrole. Isso são virtudes que se manifestam pelo Espírito em nós. Então, irmãos, vamos ver o seguinte, que é esse grande segredo do verso 5,16. Vamos voltar ao verso 16 e ficar focado aqui, que a gente vai chegar lá. A maldade da carne em primeiro lugar, a virtude do Espírito em segundo lugar. Agora, em terceiro lugar, como não podemos vencer a carne? Eu quero te explicar aqui, o mais rápido que eu conseguir, como não podemos vencer a carne. Você diz assim: eu quero vencer a carne, nessa batalha eu quero vencer, eu quero ser espiritual.
Eu quero parar de cometer esses pecados e ser um santo, uma pessoa pura. Como você não vai conseguir vencer a carne? Vou colocar algumas coisas aqui que podem te surpreender. Fugindo da carne, não alimentando a carne, evitando todo contato com a carne e castigando a carne. Essas coisas, por si só, não fazem você vencer. Eu quero dizer o seguinte, não adianta, o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, foge das paixões da mocidade. Fugir da carne é uma boa atitude, mas não é suficiente. Não alimentar a carne também é bom, mas não é o suficiente. Evitar todo contato também é bom, mas não é suficiente. Flagelar a carne, pior ainda. Tem pessoas, a gente lembra da história de Martinho Lutero, que queria conhecer a Deus, queria ser servo de Deus, então ele foi para o mosteiro e ele se colocava numa cela, ele não comia e não bebia, ele flagelava ele mesmo, achando que daquela forma ele iria vencer o pecado dentro dele. Ele venceu assim? Não, nunca. Você pode se isolar como aqueles monges, aqueles ermitões do passado, se colocavam em cima do monte e diziam, vou me isolar do mundo. Só que o mundo, você se isola do mundo, mas o mundo está dentro de você. Você tenta evitar o pecado, mas o pecado está dentro de você. Você acha que você vai fugir de tudo e não vai ter mais tentações, mas as cobiças, as paixões estão dentro da sua carne. Então não adianta, essa é a grande questão. Olha, procurar reunir nossas forças para sermos virtuosos, não adianta. Ser moralista, o que é o moralista? Eu vou fazer isso porque é certo. Isso é ser moralista. É bom ser assim, de certa forma mas não é suficiente. E o cristão não é um moralista, o moralista é aquele que quer ser virtuoso apenas por ser. Não, eu vou fazer isso porque é certo fazer. E aí ele quer fazer. E às vezes faz. Moralidade não adianta. Confiar em você mesmo também não adianta. Não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou resistir. A partir de agora, eu vou ser assim, eu vou ser assim, vou ser assim. Eu vou conseguir, eu vou me abster disso, daquilo outro. Não resolve. Vocês se lembram da história que o Senhor Jesus contou, que quarta-feira eu falei, sobre aquele homem que os demônios deixaram ele, aliás, um demônio, né? Estava nele, foi expulso, saiu dele, e depois voltou, encontrou a casa, encontrou a alma, o espírito daquela pessoa vazio, entrou, ainda chamou 7 piores. É a mesma coisa. Você tenta expulsar os demônios da sua carne de você, só que você deixa a tua vida vazia, você só tirou, mas não acrescentou nada, você tirou, deixa vazio. Os demônios das obras da carne, vão voltar com toda a força depois, e você vai ficar pior ainda do que estava. Não dá para vencer a carne apenas dizendo, eu vou me abster disso, e vou lutar com todas as minhas forças, fazer isso e aquilo, e aí vai dar certo. Não dá. Não dá, só dá temporariamente, depois volta tudo de novo, e você não tem a alegria cristã que você deveria ter. Então, o que eu quero dizer para você, rapidamente nessa manhã, é como vencer a carne. Como é que eu posso vencer essa luta? Para realmente eu ser uma pessoa espiritual, para ser uma pessoa que o Espírito de Deus produz frutos. Como? Isso é uma coisa maravilhosa, irmão, que eu já experimentei na minha vida diversas vezes. Diversas vezes eu me vi lutando contra a carne e tentando podar, tentando controlar, tentando evitar, mas a vitória não é só assim, não é só isso. Essa é só uma parte. A principal parte é essa que ele diz. Esse versículo 16 é um dos mais importantes da Bíblia para a gente. Olha o versículo 16 de novo. Digo, porém, andem no Espírito, e vocês não cumprirão os desejos da carne. E deixa eu
colocar da forma mais enfática que o grego coloca. Andem em espírito e jamais cumprirão os desejos da carne. Então, como é que você mortifica a carne? Como é que você vence a carne? Só evitando isso, ou deixando aquilo? Não. Andando no espírito. É dessa forma que você amortece a carne dentro de você. Ela perde a força. Ela perde todo o seu poder em você quando você anda no espírito. Porque o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, só que o espírito é mais poderoso, infinitamente mais poderoso que a nossa carne. Se andarmos no espírito, nós vamos vencer a carne. Nós vamos ser crentes com C maiúsculo. Nós vamos ser usados pelo Espírito Santo. Nós vamos produzir o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a gentileza, a mansidão, a fé, a temperança. Essas qualidades vão acontecer na nossa vida, porque estamos andando no Espírito. Então não adianta somente fugir ou evitar a carne, mas é preciso andar no Espírito. E o que é isso? Andem no Espírito significa vivam em comunhão com o Espírito. Vivam em comunhão com o Espírito. Mas o que é isso? Alimentem-se do Espírito. Desfrutem da presença do Espírito. E eu falo aqui 3 coisas, né? Invertendo, duas, principalmente, invertendo as palavras do apóstolo. Alegrem o Espírito, acendam o Espírito. Por quê? Porque Paulo falou, não entristeçam o Espírito, não foi? Então, além de não entristecer o Espírito, alegrem o Espírito Santo que está em você, agradem o Espírito Santo, tornem ele satisfeito olhando para vocês, e em vez de apagar o Espírito, conforme Paulo fala, acenda o Espírito. Pela sua comunhão, pela sua dedicação, faça com que o fogo do Espírito seja avivado dentro de você, que a chama aumente, em vez de você apagar, que você acenda a chama do Espírito. Encha-se do Espírito Santo, ou deixe o Espírito Santo encher você. Encher-se do Espírito significa apenas seja controlado pelo Espírito. Permita o Espírito Santo agir. Busque a presença do Espírito. E agora eu vou falar mais como é que a gente faz isso. Orem com o auxílio do Espírito. A Bíblia fala, orando no Espírito. Toda oração, ela é seca e vazia, e muitas vezes inútil, se não tem o Espírito envolvido nela. Você sabia que existe oração, vamos dizer, na carne, e oração no Espírito? Oração na carne é aquela oração que a gente faz pelas nossas forças, usando o que nós temos. A oração no Espírito é aquela que o Espírito Santo guia, orienta, inspira. Aquela que o Espírito Santo domina, controla. E você começa a falar em oração coisas que você nunca imaginou, porque o Espírito está falando dentro de você. Ele está movendo você. É aquela oração que te emociona, aquela oração que você tem fé, que você acredita, aquela oração que é prazerosa, é a oração no Espírito. Então, se você quer vencer a carne, ore no Espírito. Isso é, ore movido pelo Espírito Santo. Andar no Espírito significa você ler a palavra com a ajuda do Espírito. Você também pode ler a Bíblia na carne ou no Espírito. Quando você lê a Bíblia na carne, você diz assim, puxa, mas que não vi graça nenhuma. Oxe, li a Bíblia, foi a mesma coisa que nada. Essa é a leitura bíblica na carne. Agora, se você abre a Bíblia e diz assim, ó Espírito de Deus, me ilumina, me orienta, me revela a tua verdade, edifica a minha vida, toca em meu coração,
torna a tua palavra viva para mim. E aí você vai ler a Bíblia baseado na tua oração, na fé de que o Espírito vai te ouvir. O Espírito, irmãos, é o autor da Bíblia, você sabia? A Bíblia fala que homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito. O Espírito Santo usou homens para escrever a Bíblia. Então ele é o autor da Bíblia. Se ele é o autor da Bíblia, ele é o único que pode abrir a Bíblia para a gente. Lembra quando o Senhor Jesus, andando pela estrada de Emaús, depois assentado com os discípulos, ele começou a explicar a Bíblia, e eles disseram assim: não ardia em nós o coração quando ouvíamos ele falar? O certo é a gente ler a Bíblia e arder no nosso coração a palavra. O certo é esse, a gente ler a Bíblia e ficar assim, emocionado, encantado, a gente ficar tocado, movido pela palavra. Então a gente precisa ler a Bíblia com a ajuda do Espírito. Outra coisa, ouçam sermões em que o Espírito está falando. Nós temos um privilégio muito grande hoje em dia de ter o YouTube, de ter os sites, os canais das igrejas e de pastores fiéis que pregam, usados pelo Espírito de Deus. Ouçam essas mensagens. Nós temos lá o canal da igreja no YouTube, onde tem lá dezenas de mensagens que já foram pregadas aqui desde 2014. Ouçam a palavra, porque quando você ouve a palavra pregada, você ouve o Espírito falando com você. Então, ouça o Espírito. Lembra quando diz a Bíblia, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que o Espírito fala às igrejas? Pela sua palavra pregada. Então, ouça a palavra no Espírito. Quando você se preparar para... Você está aqui sentado, por exemplo, você tem que estar sentado aqui no Espírito, não na carne. Você não tem que estar preocupado com o horário, com o almoço, se eu estou demorando, ou se eu não estou bem, ou você tem que preocupar de receber a palavra, e receber o que Deus está falando com você. Outra coisa, leia livros que o Espírito Santo ajudou autores a escrever. Existem excelentes livros cristãos que podem te edificar grandemente. Leia esses livros que você vai estar ouvindo o Espírito falar com você. Assistam filmes que agradam o Espírito, não a carne. Irmão, sinceramente, se você tem Netflix ou Prime Video ou Disney, seja lá o que for, e você é um cristão verdadeiro, você fica lá no controle, como acontece comigo às vezes, quase 1 hora. Eu desisto, tentando achar um filme decente, um filme que vale a pena. Nem filme romântico mais vale a pena. Antigamente, filme romântico era tão inspirador, era tão bacana. Filme romântico hoje é ridículo, é patético, é indecente, é imoral. Você não acha nada praticamente para assistir. Então você faz o quê? Vai assistir um filme evangélico. Tem vários filmes evangélicos hoje em dia produzidos lá nos Estados Unidos de grande qualidade. Quarto de Guerra, aquele que passou um pedaço aqui, Corajosos e Prova de Fogo. Tem tantos filmes excelentes. Ah, mas eu já vi. Veja de novo. Você está querendo uma distração? Assista um filme que agrada o Espírito. Resumindo, irmão, a arma mais poderosa para vencer a carne é o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é poderoso para sufocar a ação da carne em nossa vida. Quando nós andarmos no Espírito, nós não vamos mais realizar o desejo da carne. Tenta fazer isso. Isso foi uma grande descoberta para mim. Sempre que li esse versículo, eu falei, esse é o caminho. Então, o que eu quis dizer? O caminho para deixar de ser enrolado pelo pecado não é bater de frente contra o pecado e dizer, eu não vou fazer mais você, não adianta, você não tem mais... Não. É ir ao Espírito, é viver no Espírito, porque Ele vai matar a carne dentro de você. Entende?
Não é ficar com a casa vazia. Ah, não vou ver isso, não vou ver aquilo, não vou assistir isso, não vou assistir aquilo, vou ficar parado aqui. A casa está vazia. Os demônios podem voltar. Eu estou falando aqui simbolicamente, tá? Estou falando, os pecados da tua carne podem voltar a te dominar. O que você tem que fazer? Não é ir diretamente contra a carne para lutar contra ela, mas é recebendo a força do Espírito, porque aí o Espírito vai agir. E quando você menos esperar, você não está nem pensando em imoralidade, você não está nem sonhando com vício, você não está nem aí para nada, porque você está andando no Espírito. Ele é todo poderoso, Ele habita em você. Foi Ele que te libertou do pecado, foi Ele que mudou tua vida, te regenerou. E se você andar nele, você vai ser mais do que vencedor. Você vai conseguir. Não por tua força, mas por Ele. Pela fé nele, pela convivência com Ele, por andar com Ele, você vai conseguir. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Você vai ter libertação de vários pecadinhos, entre aspas, porque não existe pecadinho, de várias coisinhas que estavam na sua vida te perturbando, e você, pelo Espírito, vai dominar. Porque a Bíblia diz, nós não somos servos do pecado. Nós somos servos da justiça. Somos servos de Deus. Temos o poder de dizer não ao pecado e sim ao Espírito. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. O que o Espírito quis dizer a você. Não procure resistir com suas forças. Viva por mim, em mim e para mim, e você vencerá. Amém? Vamos, irmãos, louvar o nosso Senhor, o hino 135. Irmãos, continuemos orando pela Alessandra, tá? Peço que orem por ela. Essa jovem que está ali, orem por ela para que o Senhor faça uma obra maravilhosa em sua vida, tá bom? 135, ele fala, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, pelo Filho. Na terceira estrofe, louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz. E na quarta estrofe, ó, vem nos encher, né, de celeste fervor. Meu amado, sabia que você pode conversar com o Espírito Santo? A oração que a Bíblia ensina mais tradicional é a oração ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Mas você pode, eventualmente, falar com o Espírito Santo, pedir auxílio, pedir ajuda, pedir força. Ele está em você, Ele é uma pessoa divina. Então você pode falar com Ele, peça a Ele, viva nele e você vencerá. Irmãos, o Senhor falou comigo agora aqui, quando eu estava cantando. Você pode dizer assim, mas a minha carne, eu não tenho vontade de fazer essas coisas que você falou aí. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ouvir mensagem, não tenho vontade de ver filme evangélico. Meu amado, você tem que declarar guerra. Aí que está o segredo, disciplina. Brasileiro não gosta de negócio de disciplina, carioca muito menos, não é? Mas você tem que declarar guerra à tua carne. Não interessa se eu não tenho vontade, eu vou ler, vou ouvir, vou orar, eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Ora, aí o que vai acontecer? Você vai começar a gostar. Acontece isso muito comigo, irmãos. Eu estou ali e tal, puxa vida. Aí eu pego a palavra e leio um texto, oh, glória, que coisa incrível. Você precisa dizer, eu sou servo do Espírito, e eu vou entregar ao Espírito o controle da minha vida, e eu vou fazer o que o Espírito quer que eu faça, e ponto final, mas eu não gosto, eu não quero. Você não tem que dar nenhuma confiança para o que você gosta ou o que você quer. Você tem que negar o seu eu e fazer o que Deus manda. E aí você vai ver como vai ser bom. Faz o que Deus manda, você vai ver
como vai ser bom. Depois você vai me dizer: rapaz, a palavra é maravilhosa. Como é bom orar. Como é bom andar no Espírito. Mas é preciso essa guerra. Declare guerra. Declare guerra. Em nome de Jesus.